É um clássico que a galera das antigas lembra bem. Yoshihiro Nakao é um kickboxer japonês que gostava de provocar seus adversários de uma maneira peculiar. Roubava beijos durante as encaradas. Alguns até aceitavam de boa a brincadeira de gosto duvidoso, mas esse não foi o caso do americano Heath Herring. Durante a encarada entre eles no K1 Dynamite em 2005, o japonês, como de praxe, tascou um beijinho de Herring, e o resultado foi esse. Ah, Zé da Manga! Il a pris une droite, elle a expliqué que pour voir, je me suis dit qu'il reste par terre. Ouais, parce que bien sûr, c'est pas marqué d'embrasser. Et qu'il n'est pas, voilà, je suis pas un homossexuel. Ainda nessa onda estranha de beijar seus adversários, outro que foi destronado no ringue foi o holandês Badr Hari. Lá no início de sua carreira, em 2006, ele se envolveu em um polêmico episódio contra o australiano Peter Graham. Nessa luta, em especial, Hari estava extremamente hostil e, além das provocações nas coletivas, se recusando até a apertar a mão de Peter e proferindo diversas ofensas. Em um determinado momento em que eles se encontraram no salão, Hari se aproximou e deu um beijo, logo em seguida tentando também o agredir. Let me tell you something. I see your tape, I see you fighting. You look like an amateur. You're good for an amateur. Okay. Something else. How old are you? I'm 30, man. Okay. Drop dead, motherfucker. Boiola! Hey, stop! Com os nervos à flor da pele, no dia da luta o resultado foi chocante. Peter emplacou um nocaute espetacular com um chute acrobático, que não só deixou Hari inconsciente por alguns minutos, como quebrou sua mandíbula, o obrigando a ficar um ano afastado dos ringues. Por mais que provocações sejam algo comum nesse ramo, tudo tem um limite, uma palavra que talvez Yannick Barrati desconheça. O lutador inglês vinha de 8 vitórias e 9 lutas e encontraria pela frente o sul-africano Dricus du Plessis. Nas entrevistas pré-luta, ele falou calamidades de seu adversário, incluindo até mesmo citações à sua esposa. He mentioned to me saying that he believes that I will gas, and my response was I told him, ask your girlfriend. She'll tell you that Yannick can go 5 rounds easy. That's what I told him. I'm the king of South Africa, you know. They can all kiss my feet. They can all bow to me, you know. They can hate me, you know. I don't give a to be honest with men. So, all I got, f you, South Africa. All right, f you. What are you gonna do? You'll do nothing. Para piorar, na pesagem pré-evento, ele deu um tapa na cara de Dricus, tentando desmoralizar ainda mais antes da luta. Mas o sul-africano, de forma paciente, aguardou a hora certa para literalmente o fazer engolir suas palavras. No início do primeiro round, ele encaixou uma guilhotina mortífera em Barrati, que sem saída e agora sim desmoralizado, foi obrigado a bater e, quem sabe, depois dessa vergonha, rever seus conceitos de autopromoção. Já começou em um ritmo forte, soltando várias combinações duras logo nos primeiros segundos. Powell estava absorvendo e fingindo que não estava sentindo nada. Foi então que, com apenas 53 segundos, depois de receber uma sequência de socos, ele resolveu dar uma desdenhada, balançando a cabeça sorrindo para provocar Reis. E meu amigo, o karma foi imediato. Quase que na mesma fração de segundo, pegou um chute certeiro que simplesmente desarmou o disjuntor. O holandês Gilbert Yvel tem um vasto histórico de jogo sujo ao longo de sua carreira. Esse cara tem mais de 60 lutas em seu cartel, repleto de momentos bem questionáveis. E sério, foram muitos mesmo, mas vamos tentar elencar os mais tensos aqui. Começando por uma de suas primeiras lutas como profissional, no Pancration em 1998. Após nocautear seu oponente, foi desqualificado quando o juiz constatou 2 marcas bizarras de mordidas deixadas por ele. Those are teeth marks.
Oh no! Well, they're certainly not hickeys, so... Já em 2001, lutando no Pride 16 contra Don Fry, ele enfiava descaradamente os dedos nos olhos do americano, sendo imediatamente desqualificado pelo árbitro, e ainda ficou revoltado com o resultado. E por último, uma das vezes em que ele passou de todos os limites, quando ao ser contrariado pelo árbitro, nocauteou o pobre senhor que só estava ali exercendo sua função. Em 2009, ele retomaria sua carreira estreando no UFC, onde foi muito bem recebido pelo brasileiro Júnior Cigano. Ele ainda perderia suas 2 lutas seguintes, sendo finalmente dispensado no final de 2010. O norte-americano Bernard Hopkins era de fato um atleta de alto nível. Em 2009, ele ostentava um cartel de 48 vitórias e apenas 3 derrotas. Entretanto, a sua personalidade e suas falas polêmicas sempre o acompanharam, mas isso acabaria extrapolando todos os limites quando nesse mesmo ano ele foi emparelhado diante de Joe Calzaghe, valendo o cinturão dos meio pesados. Durante a pré-conferência da luta, os ânimos ficaram exaltados. Foi quando Hopkins soltou a infame e infeliz frase: I'll never let a white boy beat me. You can call me any statement you want. Anybody can print that I will never lose to a white person. Essas palavras o perseguiram até o fim de sua carreira. Isso porque, além de perder para o próprio Joe Calzaghe na noite seguinte, ele teve mais 2 derrotas humilhantes, justamente para lutadores com as mesmas características físicas as quais ele jurou que jamais iria perder. Ele foi completamente dominado pelo russo Sergei Kolaev. Na luta seguinte, brutalmente nocauteado e jogado para fora do ringue por Joe Smith Jr. Special man. Yeah, that right hand up on the temple seemed to wobble Hopkins just for a moment, and there's a left hook in the fight. Oh, good body shot by Joe. Good body shots again by Joe. Oh, big right hand by Joe Smith. The better overhand right. That right hand was much better than the shot. To Hopkins, 2 possible opponents. Oh, big right hand. He's out. Oh, out the ring. Oh, God. Oh, my gosh. He should have 20 seconds to get back in. If he can get back in 20 seconds. Em fevereiro de 2021, Gerald Grant e Brandon Lambert faziam a primeira luta da noite no evento de boxe sem luvas BKFC. Brandon Lambert chegou no ringue botando os pés em cima da mesa, encarando seu oponente com um olhar fixo e até meio psicótico, tentando intimidá-lo. No decorrer dos rounds, ele por diversas vezes abria os braços e xingava Grant, que se manteve frio e esperou o momento certo para acabar com a graça. Yelling and screaming right there. He's wasting. Number 3 for your winner by KO and still undefeated, Jared Kid Gotti. O ato de cumprimentar seu oponente antes da luta é um sinal claro de espírito esportivo e respeito, mas nesse caso, alguns lutadores preferiram ignorar isso completamente. Nessa luta de MMA amador, um dos jovens estende a mão cordialmente, onde o adversário não só ignorou, como desferiu um tapa ao invés de apertá-la. Mas isso não impediu sua vergonhosa derrota. Ele foi nocauteado nos primeiros segundos. Algo parecido aconteceu nessa luta de boxe, onde na encarada, um dos lutadores se recusa a apertar a mão de seu oponente, mas um uppercut brutal o apagaria no início da luta.
antes. Em 2 de fevereiro de 1999, Igor retornaria ao Brasil para o WVC 7 e iria encarar um adversário inusitado, Edson Carvalho, um judoca sem experiência no MMA e que vinha juntamente com o seu mentor Mestre Lacerda, também conhecido como Mestre da Morte, provocando todos os nomes em alta naquele momento, querendo comprovar a eficiência de sua arte proibida. Mestre Lacerda, esse desafio é sério. O Edson vai lutar com o Marquet? Não depende do Edson. Senão, o que eu estaria fazendo aqui? Não depende só do Edson. Quer dizer que você está pronto para lutar com o Marquet? Se eu não tivesse, não estaria aqui falando o que eu estou falando, confirmando tudo que já foi dito. E o Valide Ismael, Edson? Aquilo é um perdedor. Para de falar em merda. Vamos falar em luta. Com homem, com vencedor, com alguém que está no ranking. Não vamos falar em besteira.